Eu fui analisar a semana dela. Ela, não, tá aqui, eu sou produtiva, eu faço assim, eu faço assado, meu planejamento semanal, alienada. Alienada. E aqui no livro ele utiliza o termo alienado. Quer ver? Peraí. Eu tenho sido moída pela vida. De verdade. Eu acho que isso tem sido muito bom. Por mais que a gente quer sair, mas toda vez que a gente quer ir pro próximo passo, né? Eu acho que a gente tem que enfrentar esse tipo de coisa. E esse livro foi um livro que a gente tava assistindo um podcast aqui em casa, eu e meu marido. E aí alguém indicou esse livro. Aí meu marido, nossa, parece interessante, Arnaldo não é da pessoa que lê, né? Aí eu falei assim, eu tenho esse livro. Aí ele foi dando uma olhadinha. E tem tanto tempo que eu li esse livro. Ele tinha algumas coisas rabiscadas, escritas. E ele falou assim, nossa, você gosta mesmo de ler, né? Eu falei, pois é, inclusive eu quero dar uma lida nele de novo, de gravar sobre isso, porque... Quando eu li esse livro, foi quando eu comecei na internet. Sabe aquele vídeo que te fala assim, mude a sua vida, 3 leis para o sucesso? Essas coisas todas, era coisa que eu assistia muito, né? Quando eu comecei a querer empreender, a querer me desenvolver. Eu não venho de uma família que se preocupa com o desenvolvimento pessoal. E aí, esse livro foi um dos que eu li. Só que, cara, eu tava com tanta pressa, que eu perdi algumas informações importantes. Inclusive, isso fez com que eu tomasse uma decisão que eu vou passar a fazer uma sequência aqui. Não sei se eu vou conseguir trabalhar no vídeo, parar pra gravar, ou se vai ser desse jeito que eu abri a câmera e pronto, acabou, e vai ser meio que uma conversa, que eu não vou editar tanto esse vídeo. E eu achei outros livros que eu, na pressa, da busca da chave, da busca da resposta, tipo, é isso que vai virar meu jogo, que vai fazer eu atingir as minhas metas, eu deixei passar muita coisa em livros muito bons. Inclusive, eu peguei 2 livros, por coincidência, esse Mais Esperto que o Diabo, e Como Influenciar e Fazer Amigos na Era Digital, do Daniel Carnegie, acho que é assim que fala. E aí, eu vou colocar a foto aqui pra você ver. E aí eu fui e juntei os dois, e sabe o que é engraçado? Nesse livro aqui, ele cita, nos primeiros capítulos ele cita o Daniel, eu não sei se é assim, Daniel Carnegie. Enfim, ou seja, são grandes, bons livros. E eu trouxe algumas coisas aqui, eu li pra você, e não vai ser chato, só pra você, talvez seja útil pra você como tem sido aqui. O livro é pra quem anda à deriva. E quando ele fala deriva, ele fala sobre piloto automático. E quando a gente tá no piloto automático, é porque a gente não tem clareza, a gente vive por medo. E ele utiliza muito aqui o termo outro eu. E aí eu quero explicar pra você o que seria esse outro eu que pode estar sacaneando as suas metas por aí. O livro, ele tem, olha só, quando a gente fala assim, ó, Mais Esperto que o Diabo, a gente pensa que é um livro talvez cristão, mas na realidade o Napoleão Hill ele traz 3 análises e a gente consegue ter interpretações psíquica, a nível alma, né, psique é alma, a nível comportamental, que é no caso nível físico, e a nível espiritual, que seria, né, a base da fé mesmo, a interpretação ali do diabo em si e como a gente é testado. E gente, há muito tempo estudando comportamento, se você parar pra pensar, a nível psique, alma, a gente sempre vai ser sabotado. Então, seja pelas nossas crenças, a nível psique, ou seja, espiritual, né? Enfim, ou seja, as nossas limitações físicas mesmo, hormonal, porque nosso cérebro, ele foi feito para economizar energia. E aí, de uma forma muito simplificada aqui, ele coloca assim, ó, a maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em sua própria mente. Então, você pode sonhar. Se você pensa que você quer algo, você consegue. Acontece que sempre quando a gente pensa em algo, e aí é onde que entra o diabo como uma metáfora das nossas crenças, nossas limitações, ele traz aqui o outro eu. E aí, o que seria esse outro eu? Que é a parte boa que existe em nós. Esse outro eu é o essência. Ele é sábio, ele tem força interna, ele tem senso de propósito. E o livro inteiro, ele fica com um diálogo. Chegou uma parte até que me cansou na época que eu li, que estava repetitivo, basicamente. Eu quero algo, eu desejo algo, eu me comparo e eu quero conquistar algo, eu sonho com algo, só que sempre vem o medo da crítica. E ele utiliza algumas questões como força. O diabo, ou a crença, ou sua limitação comportamental, ele coloca sempre que ele utiliza doença e medo, a falta de dinheiro, a falta de saúde, né? Como algo paralisante. Então, o diabo, né, no diálogo, ele fala: a minha arma é o medo e a doença. E o diabo fala muito no livro que o que alimenta ele são os pensamentos negativos e que ele odeia pessoas com senso de propósito. Porque quando as pessoas e eu vou relacionar isso com o meu trabalho, que é negócios digitais. E pra quem sabe, eu trabalho com negócios digitais, tem milhões de ferramentas mastigada de produção de conteúdo, enfim, todas. O que eu faço pra vender? O que eu preciso? Eu preciso de conteúdo, eu preciso de ideia, eu preciso de narrativa, eu preciso de uma paleta de cores, arquétipo, qualquer coisa. Só que tudo perpassa isso.
Porque não adianta eu entregar tudo pra essa pessoa e ela ter medo da crítica, ela não ter senso de propósito. Aí qualquer like, aliás, mais like ou menos like, falta de engajamento que ela tiver, como ela não tem senso de propósito, ela não perdura no digital, ela não perdura no empreendimento. Essa semana eu atendi uma pessoa que tava com planejamento tudo ok, né? Dri, eu quero que você analisa isso pra mim. É uma mentorada, aí eu fui analisar a semana dela. Ela, não, tá aqui, eu sou produtiva, eu faço assim, eu faço assado, meu planejamento semanal, alienada. Alienada. E aqui no livro ele utiliza o termo alienado. Quer ver? Peraí. Alienar-se é a causa mais comum do fracasso, qualquer momento de vida. Então, muitos de nós acreditam que está fazendo o correto. Mas será que isso é uma forma de você estar alienado? Ou uma forma, né, de você economizar energia e você ignorar a sua força interna? Quando eu comecei esse vídeo falando assim, que eu tô sendo triturada pela vida, é porque eu tenho muita clareza para onde eu estou indo, as minhas sombras, e poucas pessoas querem ver as suas sombras. No livro, mais uma vez, ele utiliza o diabo como uma metáfora para o nosso sistema de crença. Porque, para quem já ouviu falar, né, a crença é aquilo que você acredita que é verdade sobre você, sobre as suas conquistas. Gente, não dá pra arrepender. Tava conversando outro dia com meu enteado que comprou um Bitcoin e tava comemorando, né? Eu falei, mas peraí, o seu rendeu? O meu não rendeu. E aí a gente foi conversar, ele pegou e falou assim, rendeu, mas eu coloquei o dinheiro tanto. Eu falei, eu coloquei depois. Muitas coisas na nossa vida, a gente se arrepende de não ter feito na época certa e a gente fica na culpa. Isso tudo no livro, o diabo, ele coloca como a arma que ele utiliza pra poder te paralisar. Porque você fica... O medo, ele fala, se eu achar que depois eu coloco a foto, ele se retroalimenta. Então, você se culpa e coloca um nível de frustração tão grande que você não acessa o outro eu. E esse vídeo aqui é pra te chamar, porque ele fala que seu outro eu é o seu eu interior forte, é sua força interior, é o seu eu superior. Você precisa de acessar isso, e você já tem isso dentro de você. E muitas vezes você acredita que não tem, e aqui eu atendo muitas mentoradas que vivem naquele ciclo de o próximo curso, a próxima mentoria, o próximo trend, a próxima, sabe, a coisa da viralização, porque, enfim, eu preciso do resultado. Inclusive essa semana, por exemplo, teve outra pessoa que eu tive que fazer remover 1.500 pessoas do perfil. Não façam isso, não, você tá, tem técnica pra isso. Porque ela tava, viralizou conteúdo nada estratégico, e aí atrapalhou a entrega dela, né, atrapalhou o engajamento dela. Inclusive, na hora que eu vou fazer a leitura do outro livro, ele fala sobre o verdadeiro engajamento. E eu quero que você depois... Então, duas coisinhas aqui antes de eu encerrar rapidinho. Primeiro, o outro eu, que é o eu superior, que tá dentro de você. Então, fica essa mensagem do livro. E segundo, empreender com esse outro eu é não negociar com o seu propósito. É não negociar com o seu medo de crítica, sua insegurança, sua vergonha, a sensação de não ser boa o suficiente. Esse é o empreender que eu acredito que o Napoleão Hill fala, né? E eu tô aqui humildemente falando que eu acredito nisso, porque realmente é o que eu trabalho. Enfim, essência. Beijo, beijo.